Oi, olá, tudo bom, pessoal? Aqui é o jornalista Aldoir Santos. Estamos começando mais uma noite de trabalho, ou de dia, enfim, para você que estiver assistindo ao vivo daqui a pouco no Instagram, ou quem está também no canal no YouTube. Acesse lá, Aldoir Santos, ative as notificações, o sininho que você vai receber assim que tiver novas informações, novo conteúdo, você vai ficar sabendo lá, então, no canal no YouTube. Acesse lá, é Aldoir Santos, o canal no YouTube. Nós vamos falar daqui a pouquinho, seguidinha, sobre o projeto Tribos. Nós teremos aqui no bate-papo que faz responsável por esse projeto Tribos. Antes, eu quero fazer um alerta, né, para você se cuidar. Por favor, pessoal, se mantenha em alerta e se cuide muito. Saiam somente quando for necessário. Estou recebendo agora aqui da Vigilância Sanitária uma informação importante. Vacaria teve um registro de 18 novos casos de coronavírus nas últimas horas. Não é de 24 horas, é dos últimos dias, alguns estavam atrasados. Mas, independentemente disso, quando o pessoal está chegando aí, é um número já bastante preocupante, bastante perigoso, hein? A UTI está com 90% da capacidade já na UTI do Hospital Nossa Senhora do Oliveira. Então, vamos se cuidar. Conversar com alguém, vamos fazer dessa forma, pelo modo online aqui, né? Bater um papo virtual, como a gente vai fazer agora com a Márcia Anselmo. Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. Olá, Aldoir. Boa noite. Agradeço muito o convite em nome do projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, promovido pela ONG Parceiros Voluntários, em parceria, patrocinado, né, pela empresa Brookfield Energia Renovável. Muito bem. Inicialmente, Márcia, nos fale sobre, já que você também é a gerente dos projetos na área da educação, né, da ONG Parceiros Voluntários, que tem aí um dos projetos, o Sim. Tribos das Trilhas da Cidadania. O que é a ONG Parceiros Voluntários? A ONG Parceiros Voluntários, ela existe já há 22 anos no Rio Grande do Sul e desenvolve projetos sociais que têm como principal missão, propósito, o desenvolvimento dos territórios. Então, de que forma ela desenvolve as suas atividades? Em parceria com empresas, com organizações da sociedade civil, mais conhecidas por ONGs, por associações, e também por escolas, né, essas instituições da área da educação, e com indivíduos. Então, existem vários projetos que organizações sociais desenvolvem, que escolas e empresas que têm como objetivo desenvolver os seus territórios, esses locais onde eles se encontram, e promover a sua comunidade, o desenvolvimento da sua comunidade, através de quê? Da percepção e do desenvolvimento de ações a partir da responsabilidade social individual. Então, se desenvolve um processo com as organizações sociais e as empresas por meio de consultoria, assessoria em diversos tipos de projetos, né? Então, assim, no caso da educação, nós temos o trabalho forte já há 17 anos, junto com escolas e organizações sociais que têm como público criança e adolescente e que desejam também fazer parte desse movimento de voluntariado, que é a ação forte que nós desenvolvemos em tribos, e desenvolvem, então, projetos, ações na sua escola e na sua comunidade. Já são aí mais de 74 mil crianças e adolescentes participantes de tribos nesses 17 anos e também mais de 3.200 instituições na área da educação. Então, a gente tem já no Rio Grande do Sul toda essa história, em várias cidades, muitos movimentos, né? Participantes de tribos. Vacaria já trabalha já há muitos anos, né, em parceria com a sua comunidade, com as suas escolas, junto com a ONG Parceiros Voluntários. E desde o ano passado, então, nós fizemos, a partir de parceria com as empresas que desenvolvem projetos incentivados, através da Lei de Incentivo à Cultura, nós levamos tribos, então, para outras cidades do Brasil. Nós estivemos em Santa Bárbara do Oeste, que é no interior de São Paulo, na região do ABC. Nós estivemos em Vitória, estivemos em Salvador e em Palmas. Então, todas essas cidades tiveram a oportunidade de desenvolver escolas e suas comunidades por meio do quê? Do protagonismo juvenil. Legal. Bom, e o Parceiros Voluntários aqui em Vacaria já tem, então, a ONG, enfim, com as suas atividades, já tem algum tempo também, né?
Sim, participa desse movimento já, eu acredito que há mais de 10 anos. Nós temos o braço forte aí da Associação Comercial e Industrial, que é quem então toca essa ideia, esse propósito, né, em parceria com a ONG. Cada cidade tem essa parceria com as associações comerciais e consegue então desenvolver a sua área de responsabilidade social, entendendo que o movimento de voluntariado, da perspectiva da responsabilidade social de cada pessoa e de cada empresa pode ser desenvolvido, então, a partir desses projetos que a ONG Parceiros Voluntários propõe para a sociedade, né? Uhum. São vários projetos, então, em várias áreas. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre educação, sobre tribos, mas também pode ser em outras áreas. Sim, existem projetos com empresas, por exemplo, no desenvolvimento de grupos de voluntariado, né, que conseguem, então, promover dentro das suas empresas, organizar pessoas que têm interesse em desenvolver atividades voluntárias em organizações sociais, dentro da própria comunidade, no entorno da empresa ou dentro de escola. E aí a gente pode, muitas vezes, fazer o cruzamento, né, com os outros projetos que a própria Parceiros Voluntários desenvolve. Se existe naquela região, naquela cidade, é possível, então, de fazer essa parceria. Também tem organizações sociais que recebem a partir de projetos que são patrocinados, né, por empresas, porque todo o trabalho da organização social, ele é institucional, ele é privado, né? Como a gente tem essa ideia de que ONG, o próprio nome já diz, organização não governamental, ela é privada, mas ela tem fins públicos. Então, toda iniciativa, ela precisa que a sociedade, então, viabilize recursos para que isso seja desenvolvido. Então, na perspectiva das organizações sociais, a Parceiros também consegue patrocínio de empresas que desenvolvem projetos, muitas vezes por editais, né? Como as organizações costumam participar de projetos por editais, e faz o assessoramento na área de gestão, na área de captação de recursos, na área de mobilização, no próprio desenvolvimento da gestão do voluntariado, porque muitas vezes um voluntário ele é encaminhado para a organização social e a organização social precisa estar preparada para recebê-lo, ter um processo de gestão, de acolhimento e de colaboração com os demais, as demais pessoas que desenvolvem essas atividades, para que esse voluntário, então, seja recebido e incorporado àquelas atividades, né? Isso é uma das ações. E também na parte de gestão e transparência. Existem alguns projetos, em São Paulo nós temos agora o Educando para a Transparência, e que em parceria com a USP, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul fez parceria com a URGS para o desenvolvimento da metodologia. Então há todo um movimento de desenvolvimento de soluções para a sociedade como um todo e que a Parceiros Voluntários, então, ela possibilita essa articulação. Ela vira uma interlocutora das demandas, das necessidades das escolas para o desenvolvimento da cidadania, do protagonismo juvenil, para as organizações sociais, nos seus processos de gestão, para as empresas na oportunidade de desenvolver, então, as características, competências, digamos assim, né, de cidadania voltadas à comunidade. Então, há uma possibilidade de se ampliar esse impacto cada vez que se faz uma parceria com uma organização social, amplia esse impacto, né? Então, no Rio Grande do Sul, a gente já faz esse trabalho e é muito forte a nossa cultura de voluntariado aqui nas escolas. Nós já temos muitos estudantes que têm uma história de mais de 10 anos, que hoje são pais, mães e profissionais e que desenvolvem voluntariado porque viveram isso na escola. Então, digamos que é algo que se forma naquele período da vida e que se constrói a identidade. E aí a identidade ela é desenvolvida no seu processo de representação para a cidadania. E uma cidadania, nesse período da vida, da juventude, participativa, né? De se desenvolver a ação. E não só quando ele, digamos que se ele não participa do projeto agora na juventude, quando ele for adulto, ele poderá ter outras possibilidades se a empresa dele tiver essa possibilidade, ou se ele tiver um convite da escola do filho. Então, trabalha-se com várias possibilidades, né, de desenvolver
a responsabilidade social individual do ser a partir da infância, adolescência, da idade adulta, de profissionais que estão se desenvolvendo na faculdade, que possam vir também a trabalhar nos projetos. Então é um movimento muito grande de desenvolvimento da sociedade, porque se propõe pela ONG Parceiros Voluntários a articulação dessas demandas, né, da sociedade para a área social, para a área agora cultural também e para a área da educação. E se tem muito forte essa parceria, né? Se tem esse reconhecimento, essa legitimidade de que sim, só juntos a gente consegue fazer essa mudança da sociedade, essa transformação com os empresários, com as pessoas que trabalham nas empresas, com as escolas, os educadores, enfim, a sociedade como um todo. Certo. Bom, Márcia, como é que funciona o Tribos, né? Para quem não conhece, para a gente ter uma ideia da dinâmica assim, que é esse projeto Tribos. Bem, Tribos, a gente nesse momento está vivendo uma renovação. Eu nem diria uma renovação, eu diria assim uma transformação. Porque nesse período de pandemia, todos nós estamos vivendo algo que é novo, né? Se desafiar, se colocar aí à disposição de algo que, de uma crise, a gente está tentando tirar novas oportunidades de olhar para toda essa situação de dificuldade e tentar pensar numa perspectiva. Trancou um pouquinho, ver se a gente consegue já restabelecer o contato, né, com a Márcia Anselmo, que é a gestora, a gerente de projetos aí da ONG Parceiros Voluntários e que também está coordenando Tribos nas Trilhas da Cidadania. Esse projeto que está em andamento, inclusive, aqui em Vacaria, que na semana que vem vai ter uma atividade. Oi, Deu tudo certo. bem? Voltou. Tá travando um pouquinho aí, vamos ver se a gente consegue voltar com a Márcia, enquanto ela com professores aqui em Vacaria, e a gente vai daqui a pouco falar com ela sobre isso. E também vai estar daqui a pouco disponível lá no canal no YouTube, né? Você que não acompanhou, está chegando agora e vai acompanhar daqui a pouquinho, vai estar também no YouTube daqui a pouco, então. Oi. Agora voltou, né? Voltamos, voltou, né? Então, certo. Agora é assim, tá? Estamos todos acostumados a cair e voltar, a levantar novamente. Então, Tribos, nós tivemos nesse período de pandemia, que o nosso projeto todo desenvolvido dentro de escolas, nós tivemos essa pausa, como todas as escolas no país. Então, nós estamos passando por um processo de readequação para o desenvolvimento da metodologia no formato remoto, né? Que seria online ou no digital, como é mais conhecido. Então, nós fizemos uma readequação da metodologia, que trabalha aspectos de desenvolvimento de liderança, trabalha competências empreendedoras, nós trazemos os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós trabalhamos o desenvolvimento de ações de transformação social na escola e na comunidade, e aí nós tivemos que pensar todas essas questões numa perspectiva de experiência online. Então, no início do ano, quando nós iniciamos as atividades, por exemplo, em Vacaria, que foi a primeira cidade que nós iniciamos o projeto em 2020, ainda presencial, nós tínhamos, inclusive, eu iria para Vacaria no dia 16 de março, exatamente na semana que tudo parou. E aí eu cancelei, nós tínhamos uma palestra e iríamos iniciar uma capacitação com os educadores. E nós tivemos desde esse período até agora, né, tivemos que aguardar e fazer uma avaliação de como nós poderíamos retomar as atividades. E de que forma nós poderíamos, então, fazer uma parceria com as escolas e com a Secretaria Municipal de Educação, numa perspectiva de aprendizado para todos. E que sim, nós pudéssemos contribuir na perspectiva das ferramentas digitais, na colaboração online, né, e no aprendizado com os alunos, agora nesse período. Então, nós desenvolvemos uma metodologia digital e que a gente iniciou fazendo uma mobilização a partir de 3 webinars, que nós finalizamos na semana passada. Para que a gente colocasse no ar esses webinars, nós fizemos uma pesquisa com os educadores de toda a rede estadual e municipal de Vacaria, para saber quais temas, então, eles teriam interesse em discutir e que nós trouxéssemos pessoas profissionais que pudessem trazer informação
prática, acessível, e que nesse momento a gente pudesse falar sobre o que a gente estava vivendo na perspectiva de tribos também. Então, a gente teve esses 3 webinars de desafios na escola durante a pandemia, de relações de família e educadores e escola, e também de uso das ferramentas digitais, né? O acesso à tecnologia nesse momento. E bem, tivemos a participação de cerca de mais de 50 educadores em cada encontro. A gente teve essa mobilização maravilhosa, né? E um feedback muito positivo com os educadores da cidade. E aí ficou o convite para que essa semana, então, e que hoje seria o último dia, mas a gente pode estender até amanhã, quem não teve ainda a possibilidade de fazer a inscrição, pode fazê-la até amanhã. De então fazermos uma formação com os educadores e iniciarmos o projeto. Então, nos dias 3 e 5 de agosto, na semana que vem, das 18 às 20 horas, os educadores estão convidados a participarem conosco de uma formação que vai ser muito tranquila, muito leve. Quem participou dos webinários já sabe como que a gente desenvolve a nossa fala e o nosso processo de aprendizagem com as ferramentas digitais, com dinâmicas, né, por plataformas que eles vão ter acesso e vão se colocar como aprendizes nesse caso e vão conseguir colocar isso em prática durante as suas aulas com os estudantes. Então a gente vai trazer ferramentas de design thinking, de metodologia ágil, de colaboração online para que os educadores estejam conosco, né, sejam convocados para participarem do projeto, mas eles levem muita coisa para casa. Eles levem um kit de ferramentas que eles possam aplicar na sala de aula. E aí, a partir da semana do dia 10, durante 4 encontros, os estudantes que os educadores irão indicar das suas escolas, eles poderão participar através de 4 encontros online, e aí sim eles vão desenvolver todas essas temáticas que eu falei, de liderança, de transformação social, de protagonismo juvenil, os estudantes vão ter acesso. E aí de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito leve, eles também vão viver esse formato, essa metodologia de colaboração online, e os educadores vão ficar, digamos, como mentores desse processo. E aí as nossas consultoras que estão trabalhando essa metodologia, elas vão poder, então, acompanhar o trabalho dos estudantes e também fazer essa assessoria aos educadores, para que se eles tiverem uma ideia de desenvolver o projeto, de ampliá-lo na escola, depois desses encontros, eles vão ser os donos do projeto na escola. Eles vão poder representar, né? Então, o estudante vai ser o tribeiro da escola, a educadora também vai ser educadora orientadora dessa tribo, né? Porque cada escola forma uma tribo, né, com um número X de estudantes que eles vão se identificar com o projeto, e esse educador vira um mentor, aquele que acompanha o desenvolvimento, né, o protagonismo desses alunos. E aí, no decorrer desses encontros, que levam 2 ou 3 semanas, eles vão desenvolver ações voluntárias. Mas como que a gente vai desenvolver ação voluntária no online? Bem, mas aí a gente tem algumas estratégias educativas que nós vamos incorporar aonde? No contexto do estudante nesse momento. Na sua família, com quem está perto dele, né? Numa perspectiva sempre de ele avaliar o processo que ele vive hoje para que ele gere uma reflexão positiva, crítica e propositiva e que leve isso para a sua escola. Então, a gente não quer fazer de conta que isso não aconteceu, que a gente não está vivendo a pandemia. Não, a gente quer sim ir na raiz, no âmago dessa questão e desenvolver o quê? Um olhar observador crítico, mas que seja bom, que seja positivo, né? Que a gente traga alegria para essas crianças nesse momento de, digamos assim, de adversidade que a gente vive, né? Tanto tempo, já há 4 meses aí, estamos todos só em casa, e aí a gente quer propor uma experiência bacana, que os estudantes vivam coisas novas e que não seja assim, eu vou para a aula, o projeto é mais uma aula, um conteúdo, nada disso, não é conteúdo, não é aula. É viver uma experiência colaborativa em grupos, em diferentes grupos, que eles se identifiquem com as propostas e que eles assumam, digamos, essas tarefas, essas atividades bacanas, né? E que levem para sua família, convidem a sua família para participar, para fazer alguma atividade junto. Então, a proposta de Tribos agora é essa, né? No digital.
E imagino o tamanho do desafio também para essa atividade. Foi para vocês montarem e vai ser legal também os desafios para os estudantes. Aliás, estudantes de que faixa etária, de que anos, de que séries são os que participam? Isso, a partir do 8º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio. Então, várias idades que estejam nessas séries, né? 8º, 9º ano do ensino fundamental e o 1º e 2º ano do ensino médio. Uhum. E o projeto vai até, Márcia, até o final deste ano, daí? Como é que fica? A gente encerra em Vacaria agora, já em final de agosto, no máximo início de setembro. Porque nós temos o patrocinador a gente tem uma proposta de alguns meses, se não me engano, eram 6 meses, e a mobilização a gente começou já em 2019. E em função da pandemia, a gente foi, então, ampliando o prazo, né, para que a gente conseguisse, então, incorporar essa metodologia digital e conseguir fazer essa entrega para a cidade, né? Conseguir que as pessoas participassem, e Vacaria vai ser a primeira a utilizar essa nova metodologia. A gente está com Que legal. bastante... Assim, está muito feliz com a ideia. Já falaste antes aí que o número de educadores que participaram das webinars foi positivo, foi grande, então foi Foi. bom. Uhum. Sim, foi muito positivo. A gente teve um feedback bem bom. A avaliação também a gente fez. E o pessoal gostou muito. São temáticas que eles mesmos escolheram e que a gente trouxe no sentido de uma conversa, né? Um bate-papo. Mas a ideia é que semana que vem a gente possa, então, contribuir na formação desse educador. Inclusive, a gente vai fornecer um certificado de 40 horas, né? Não somente de 4 horas que ele vai estar conosco ali online, mas de 40 horas por quê? Porque ele vai acompanhar esse processo com os estudantes, né? Não tendo que participar sempre dos encontros, mas paralelo nas atividades complementares. E com toda a formação que a gente vai fornecer e mais os conteúdos, né? Um kit de ferramentas nesse sentido, a gente incorporou 40 horas, que vai ser chancelado, inclusive, pela Unesco. A gente buscou a parceria da Unesco para chancelar o certificado, para agregar ainda mais valor para os educadores. Que legal, né? Bem interessante. É o pessoal se reinventando, né? Exatamente. E a gente ficou muito feliz porque nós percebemos que Vacaria está com muita vontade, assim, que os educadores, eles têm muito interesse em trabalhar essas questões da pandemia, mas eles estão com muito interesse nas ferramentas digitais, na questão colaborativa e de proporcionar aos seus estudantes possibilidades através do projeto, para que eles consigam olhar para a situação, para eles consigam olhar para si, para o seu grupo, para a sua escola, de uma maneira positiva e desenvolver o projeto nessa perspectiva de transformação social, né? Porque Tribos é isso, né? Estimular o protagonismo dos estudantes para que eles, então, se empoderem, percebam as necessidades da sua comunidade e se assumam como autores dessa história, né, promovendo essa mudança na escola. Seja numa campanha contra o bullying, seja em ações via WhatsApp, campanhas que eles promovam ou tenham a ideia de desenvolver de campanhas, por exemplo, de arrecadação de alimentos para as pessoas que necessitam na sua rua ou com a sua família. Enfim, seja o que for que venha, né, como necessidade nas propostas educativas para que eles gerem a solução, né, no sentido da ação voluntária, isso tudo vai ser muito bem recebido e cada vez mais os consultores vão abrir oportunidades de que eles levem isso não só para aquele grupo que está na formação, mas que eles levem para outros colegas da escola, que ampliem, né, vão ampliando o impacto dessa ideia boa, né, desse processo de transformação para a escola. No ano, as edições passadas foram positivas. Várias experiências, então, foram identificadas aqui com o Tribos. Sim, eu não sei te dizer exatamente quais ações a gente tem em Vacaria, né, porque a gente tem uma coordenação, tínhamos uma coordenação local junto com a SIC, mas, em geral, a gente consegue acompanhar as ações de todas as cidades que a gente tem o projeto, principalmente do ano passado, que foram os projetos incentivados e que a gente teve por exemplo, as outras cidades que eu acompanhei. A gente sempre tem um retorno, não só individual, mas no grupo. A gente consegue, com o projeto, ter como resultado
a formação do vínculo entre eles, a questão da representação e o reconhecimento que cada um tem do outro. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem uma atividade que, claro, na perspectiva online, eu não sei, a gente vai desenvolver de outro jeito. Mas presencial, eles colam uma folha um atrás do outro, identificam que características positivas de liderança cada colega tem. E um escreve para o outro. E quando eles viram e pegam a folha e olham para o amigo, né, para o colega, e dizem, nossa, tu acha que eu sou alegre, tu acha que eu sou competente, tu acha que eu sou feliz? Aquilo é uma reação tão maravilhosa que na hora eles se abraçam, tem uns que, né, que conseguem se reconhecer, se empoderar naquele momento a partir da perspectiva do outro. Então isso parece uma coisa tão boba, tão simples, mas o processo de construção da identidade nessa fase, nós temos muitos apelos midiáticos e de consumo que acabam deixando o jovem enfraquecido na sua identidade maior, né? De desenvolvimento do seu ser, né? Enquanto positivo, atuante, autor daquilo que ele quer desenvolver para a vida, para o projeto de vida dele. E aí ele começa com esses apelos que não são positivos a se fechar. E o projeto faz ao contrário, o projeto faz ele se abrir. Como? No reconhecimento um do outro. Não só o reconhecimento de outras pessoas, muitas vezes de adultos. Não, porque às vezes o reconhecimento do adulto não é positivo. O reconhecimento de quem está ali, da galera dele, da tribo dele. E aí eles se fortalecem como grupo. Isso gera uma identidade incrível e uma representação incrível deles, né, como grupo. E isso a gente fortalece. E é nisso que a gente acredita. Que ele se perceba como autor da sua história. E que aquela ação que ele fez, nem que seja única na escola, aquela ação voluntária, mude a vida dele. E a forma que ele enxerga a vida. É que ele consiga perceber que ele faz a diferença. Isso é tão significativo porque depois ele vira um adulto atuante, que fala o que pensa, que fala a verdade, que tem ética e justiça em qualquer espaço que ele esteja. A nossa sociedade precisa cada vez mais desses valores, não é? A gente vive um momento de uma crise de ética e de não pensar e de não falar o que é certo, mas bem o que é certo para a sociedade, o que é correto, não é? Então a gente traz essa reflexão para eles, mas que eles se assumam como responsáveis, né, para a proposição de melhorias para a sua comunidade. Acreditas, Márcia, que a pandemia vai fortalecer o voluntariado, vai ter uma força a mais também, agora já que a gente está falando de voluntariado, agora em função da pandemia? Certamente, acredito muito. Porque o terceiro setor, a gente não consegue perceber a força, mas nós temos um movimento muito forte. Vem a sua história lá dos anos 80, de todo aquele processo de democratização do Brasil, todas as políticas sociais, tudo que a gente estabeleceu enquanto política social, né? De atendimento, de desenvolvimento da cidadania. E hoje a gente tem essa perspectiva de ação e não de representação. E o terceiro setor, ele está se colocando mais como partícipe da sociedade. E não só como aquele que, por exemplo, está a serviço de alguma parceria do governo. Não. O terceiro setor, ele conseguiu se empoderar e trazer para a sociedade a sua missão, que é, bem, eu sou privado, eu tenho a minha missão, a minha causa, estou a serviço da sociedade. E convido a sociedade, então, para fazer parte desse movimento. E cada vez mais as pessoas estão colocando, digamos, mais fé, tendo mais confiança nas organizações, porque elas estão percebendo, por exemplo, se a gente agora na pandemia não tivesse organizações lá no morro, ou na vila, ou lá na favela, ninguém receberia comida, ninguém receberia medicamento, porque os governos em geral não conseguem desenvolver dentro das suas redes de atuação comunitária, muitas vezes não se consegue desenvolver o acesso e o atendimento lá na ponta, que as organizações sociais conseguem. Aquele atendimento, e agora, muito mais, a gente tem uma situação de ampliação da vulnerabilidade social. Mais famílias entraram na fila da assistência. A gente perdeu recurso, e aí o que acontece quando se perde os recursos?
a sociedade vai bater aonde? Nas redes de assistência. E quem está nas redes de assistência em maior número? Muito mais, às vezes, do que a representação do governo dentro da comunidade. São as organizações sociais. E aí a gente precisa de pessoas cada vez mais que tenham, e profissionais, né? Não só para desenvolver o voluntariado em serviços de atendimento direto, de apoio, em campanhas como a gente viu agora, de arrecadação de alimentos, de produtos de proteção individual, mas também profissionais, como por exemplo a gente vê lá no Médicos Sem Fronteiras, ou nos Engenheiros Sem Fronteiras, né? Profissionais que estejam, que tenham reconhecimento de que eu sou parte da sociedade, eu tenho a responsabilidade de agir. Eu não desenvolvo a minha cidadania de forma representativa, porque o governo vai me representar, o político que eu vou votar, ele vai me representar. A gente, infelizmente, não consegue, né? Em geral, a gente muitas vezes não consegue ter essa representação. Então, a sociedade está percebendo e o voluntariado é essa chance de atuar, de desenvolver a sua cidadania participativa. Assim como o jovem na escola, ele vai colocar a mão na massa e vai propor uma ação contra o bullying que uma colega está sofrendo, os estudantes vão se reunir e vão trabalhar a consciência dos outros estudantes por meio de um teatro, de um programa de rádio, um podcast, qualquer campanha nas redes sociais. Vão despertar a consciência das pessoas. Isso não é legal, isso não é bom, porque as pessoas entram em sofrimento. Então, nós, como adultos, nós também vamos colocar a mão na massa como voluntários e participar de campanhas e de projetos de organizações sociais que propõem, né, essa mudança, esse acesso à melhoria da qualidade de vida de outras pessoas. Então, eu vejo cada vez mais que esse movimento ele é muito crescente, que a sociedade cada vez mais ela toma consciência de que sim, as organizações do terceiro setor são fundamentais para o desenvolvimento do país, de qualquer país, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura, nos Estados Unidos temos outra, lá eles trabalham a filantropia, sei lá, umas 7 vezes maior, né, o acesso ao voluntariado lá do que aqui, mas é uma outra cultura, que o processo de consciência já está maior do que o nosso, não é? Como qualquer processo deles, né, em qualquer área. Na Europa é outro cenário. Então a gente tem que respeitar o nosso movimento de ampliação da consciência nesse sentido, né? Faz, por exemplo, 30 anos que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente ainda vê muita coisa ruim, muita coisa difícil, de não respeito a esses direitos até hoje, né? Certo. Muito bem, então semana que vem, né, um trabalho, uma atividade online com os professores, com os educadores do Projeto Tribos, nas Trilhas da Cidadania, e depois, na sequência, já também o trabalho com os estudantes durante este mês de agosto, né? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo convite, agradeço por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Estar aqui conosco, e daqui a pouco vai estar também lá no canal no YouTube, vai ficar à disposição lá para o pessoal depois conhecer um pouco mais do que é o Tribos e como vai ser neste ano, nesta modalidade online desafiadora para todos nós, né? Vai ser maravilhoso. Fica o convite. Quem quiser fazer sua inscrição ainda, entre em contato conosco. Ou com o Aldoir, que está aí com o meu contato também, que já é nosso parceiro, não é? E eu fico à disposição e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Ouvimos aí a Márcia Anselmo, portanto, que é gerente de projetos na área de educação da ONG Parceiros Voluntários e que coordena o projeto Tribos, nas Trilhas da Cidadania. Grande abraço para ti, Márcia. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. E você pode participar também conosco lá na exposição também logo, logo. Semana que vem a gente volta. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.